Olá pessoal do canal, passando aqui rapidamente para dar uma ideia aí que surgiu de uma dúvida também de um colega, né? Com relação à aproximação de uma função pela sua série de potências, né? A gente vê aqui pelo gráfico, só para fazer uma ideia, digamos, eu tenho uma função f de x, né? E eu conheço o valor dela aqui no ponto x0, eu quero aproximar o valor da função num ponto mais à frente aqui no ponto x. Então, claramente eu tenho essa diferença entre x e x0, né? Se eu pegar x e descontar x0, eu fico com essa distância aqui. E é sabido que a gente consegue aproximar o valor da função no ponto x, conhecendo o valor da função em x0, né? Então, se eu pego aqui f de x menos x0, eu consigo expressar dessa forma aqui, ó, é o valor da f em x0, da função f em x0, mais a derivada primeira, né? Vezes x menos x0 elevado a 1 sobre 1 fatorial. Isso aqui é uma reta, né? Ou seja, é o valor da função nesse ponto, mais uma reta com o coeficiente angular dado pela derivada dela aqui. Mais a derivada segunda vezes essa diferença ao quadrado, é a parte quadrática da aproximação, sobre 2 fatorial, e isso continua, né? É sempre a derivada da função naquele ponto x0. Aqui a derivada primeira no ponto x0 e assim por diante. Ou seja, as taxas de variação da função nesse ponto me permitem fazer aproximações sucessivas do valor da função em pontos adiante do ponto x0. Então, essa representação em série, né, polinomial aqui da função f é muito interessante e a gente vai aplicar ela aqui em alguns casos. O objetivo é chegar numa demonstração que relaciona a função exponencial com a função seno e cosseno, né? Quer dizer, a exponencial de um número complexo, ela pode ser escrita como uma soma de seno e cosseno. E eu quero demonstrar isso aqui com vocês, discutindo com base nessa série de potências aqui, né? Da função. Série de Taylor, né? Costuma se chamar também essa expansão em série aqui. Por exemplo, se a minha função f um seno, e aí eu vou chamar aqui a variável para mim é ângulo, eu vou chamar de θ, como é o usual, né? Então eu tenho seno de θ, digamos que eu quero, o meu ponto de partida é o zero, o ângulo zero, né? Então eu vou ter θ menos zero, que seria o meu x0, seria zero, né? E o x aqui, minha variável, é o ângulo θ. Então eu vou ter ó, o seno em zero, mais a derivada do seno, que é cosseno em zero, vezes θ, ó, como está aqui ó, a derivada, vezes θ menos zero. Minha variável agora é θ, não é x. E o x0 para mim é zero. Essa situação aqui, ó, a função seno, ela começa, ela vai em zero, ela vale zero e ela aumenta em π, ela vale zero de novo. A função cosseno é o contrário, né? Ela começa em 1 e diminui em π sobre 2, ela passa por zero. E aí essas funções são periódicas. Então a gente sabe o seguinte, em zero a função seno é zero, a derivada do cosseno aqui vai dar 1, seno em zero, vezes θ, a derivada segunda vai envolver a derivada de cosseno, que é menos seno, θ quadrado sobre 2. Estou usando exatamente essa expressão aqui, derivada segunda, x menos x0 quadrado sobre 2, e assim sucessivamente. No final das contas, a gente obtém, né, seno de θ é zero, de zero é zero, e eu obtenho cosseno de θ é 1 vezes θ dá θ, aí esse termo aqui vai dar zero, porque o seno de zero é zero também, o termo de derivada segunda, sobra o termo de derivada terceira, então fica θ menos θ ao cubo sobre 3, mais θ quinta sobre 5, e assim por diante. A gente observa que os termos pares sempre vai aparecer um seno de θ, e isso vai fazer com que esse seno em zero ele seja zero e anula os termos pares. Então fica uma série de potências ímpares aqui sobre 3 fatorial, 5 fatorial, etc, né? Ou seja,
Aqui eu tenho θ elevado a 1 sobre 1 fatorial, aqui θ ao cubo sobre 3 fatorial, e assim sucessivamente até infinito vai essa série aqui, me dando seno de θ. Se eu fizer para o cosseno, fazendo da mesma forma, cosseno de θ menos zero, eu tenho uma coisa semelhante ao cosseno em zero, que no caso vale 1, menos a derivada do cosseno em zero, no caso é seno de zero, que vai dar zero, né, vezes θ, então esse termo aqui não vai contribuir, o termo ímpar. Enquanto aqui o termo ímpar sobreviveu aos termos ímpares, aqui vai ser o inverso. Aqui vai sobreviver os termos pares. Aqui, por exemplo, vai dar 1. 1 é a mesma coisa que θ elevado a zero. Isso dá 1, cosseno de θ. O cosseno de zero, perdão, é igual a 1. Vezes θ elevado a zero sobre zero fatorial, que é 1. Então, esse termo dá 1. O próximo termo é seno de zero vezes θ elevado a 1 sobre 1 fatorial, que dá θ. O próximo termo dá menos cosseno de zero, né? Vezes θ quadrado sobre 2, que é o termo de derivada segunda, né? Ó, cosseno, deriva uma vez da seno, deriva de novo da menos cosseno. E aí é só fazer as derivadas, né? Que a gente vê facilmente. Os termos que envolvem seno, como é tomado em zero, vai tudo dar zero, então são os termos ímpares, todos vão zerar. E os termos pares vão sempre ter um cosseno de zero. E vai dar 1, é claro. Então, vou ter θ4 sobre 4 e assim sucessivamente. No final das contas, o cosseno de θ vira essa série de termos pares aqui. Então, os termos ímpares estão aqui e os termos pares estão aqui. Se a gente pega agora e observa essa função aqui, que é a exponencial de θ, ela pode ser escrita da mesma forma. Vai ser em zero, ela vale 1, aí eu vou ter a derivada dela é ela própria, em zero vai dar 1 vezes θ quadrado sobre 2 fatorial, e assim por diante. Eu vou ter o termo de primeira ordem, né? Que vai dar θ sobre 1 fatorial, falta colocar aqui. Então aqui eu teria θ sobre 1 fatorial, somando aqui, né? Faltou esse termo aqui, θ elevado a 1. Faltou esse termo θ elevado a 1 ali. Então, essa é a expansão da função exponencial de θ. Se θ for um número complexo, eu vou chamar ele aqui de iθ. Então, eu vou definir que o θ para mim agora é um número imaginário, né? Com o i ao quadrado sendo menos 1. Então, eu posso fazer a mesma coisa e aí eu vou trocar aqui, onde tem θ lá em cima, eu vou colocar o iθ e vai aparecer assim, 1 mais iθ, que é o primeiro termo de primeira ordem, né? Menos, porque quando eu levar ao quadrado, o i ao quadrado vai dar menos 1, então menos θ quadrado, menos iθ ao cubo sobre 3 fatorial. Agora, i elevado a 4 dá mais, então vai dar mais 1, né? Vai dar θ4 sobre 4 fatorial e assim sucessivamente. Repare que na expansão da exponencial eu tenho tanto termos pares como termos ímpares. E eu posso separar eles aqui, ó. Justamente eu separei os termos pares e aqui os termos ímpares, colocando o i que aparece aqui em evidência, o número imaginário. Aqui apareceu a série de potências do cosseno, justamente a que nós tínhamos feito antes, que eram os termos pares, e aqui a série do seno, que são os termos ímpares, vezes i. Então, é possível afirmar que e elevado a iθ é cosseno θ mais i seno θ. Ora, porém, essa representação aqui, se eu for no plano complexo, eu consigo ver que qualquer número z no plano complexo, aí e aqui os números reais, se eu projeto aqui, eu tenho o módulo de z cosseno θ, e na vertical, projetando aqui a mesma distância aqui, ó, a mesma coordenada, é módulo de z seno de θ. Então, esse número aqui, ele pode ser escrito como sendo a parte real, módulo de z cosseno θ, módulo de z seno θ na direção imaginária, que é exatamente o que está aqui, ó, módulo de z cosseno θ, a parte real, módulo de z vezes seno de θ é a parte imaginária do meu número imaginário. Ora, mas isso é a mesma coisa que multiplicar exponencial pelo módulo de z, já que eu demonstrei isso. Então, essa é uma forma também de representar um número complexo, né? Então, é isso que eu queria demonstrar para vocês. Essa relação aqui é conhecida como identidade de De Moivre, né? Está aqui.
essa identidade aí. Uma forma de demonstrar isso, mas que não é, pelo menos eu não conheço, né, nenhuma demonstração rigorosa que tenha usado esse argumento, mas eu me lembro da graduação de ter visto, e aí eu passo para vocês aqui, é esse daqui. Quer dizer, se eu pegar no plano complexo e pegar um número z aqui, esse número, ele, claro, ele vai estar aqui a um ângulo θ aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo θ. E é claro, eu posso pegar em módulo, fazendo um semicírculo aqui, o módulo de z aqui, ele bateria aqui no plano, no eixo real, daria aqui o módulo de z, e se eu variar muito pouquinho aqui por um dθ, eu vou ter um arco aqui, ó, que é justamente z, módulo de z dθ na direção imaginária. Já que eu estou infinitesimal, esse pedacinho aqui que eu variei é paralelo ao eixo imaginário. Então isso aqui é algo válido de se fazer. Eu posso escrever então que infinitesimalmente o número z é o módulo dele, que multiplica 1 mais i dθ, que vem justamente daqui, ó, z, nesse caso aqui que eu estou muito próximo do eixo imaginário, vai ser o módulo de z, parte real, mais o próprio módulo de z, i dθ. Claro que isso também pode ser visto daqui, né? Pode ser visto daqui, ó. Se eu fizer o θ muito pequeno, um dθ, o cosseno dele é 1, então fica módulo de z vezes 1, mais o seno de θ, quando o θ é pequeno, é o próprio ângulo θ, então fica i θ, que é justamente o que a gente tem aqui, né? O dθ. Então, quando o dθ é pequeno, o seno de dθ seria o próprio dθ. E o cosseno daria 1. Então, essa é a mesma identidade que eu tenho antes, só que infinitesimal. E aí o interessante é que esse termo que aparece aqui, ó, seria o meu dz. Quer dizer, eu tenho o número z mais um dz aqui. Então, quem é o dz? É i z dθ. Número imaginário, z dθ, que é essa parte imaginária aqui. Isso é o meu dz. Claro, se eu pegar esse módulo de z e passar dividindo, eu vou ter dz sobre z igual a i dθ. E aí, aqui a gente usa uma liberdade aqui que eu digo que eu não vejo um rigor, mas é interessante pensar nessa expressão aqui, se alguém tiver alguma dica de como tornar isso mais, vamos dizer, matematicamente bem assentado, né? Mas o resultado interessante é que se você integra aqui, você obtém um ln de z, do lado de cá a integral vai dar, a integral de dθ vai dar θ, mais uma constante, claro, e aí eu tenho ln de z e θ mais a constante. Se eu tomar a exponencial dos dois lados, a exponencial é a inversa do ln, sobra o próprio z, e aí eu tenho exponencial de uma soma aqui, eu posso multiplicar, porque os expoentes se somam, então vou ter exponencial da constante vezes exponencial de θ. Ora, se eu, no limite, quando θ vai a zero, eu quero que z seja o módulo de z, porque eu vou estar no eixo real, que é o que a gente começou aqui em cima, né? Se eu venho para θ igual a zero, o módulo de z está sobre o eixo real. Então, eu uso isso como uma condição para dizer que no limite, quando θ vai a zero, z vai para o módulo de z, é um número puramente real, e eu descubro que o módulo de z é a exponencial da constante que está aqui. Portanto, z é módulo de z, que isso equivale módulo de z vezes e elevado a i θ, que é a expressão novamente, né? Quer dizer, eu posso representar um número z, um número complexo, dessa forma aqui. Então, basicamente é isso que eu queria demonstrar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda o canal a crescer. Desde já eu deixo minha gratidão. Um abraço, até mais.